Ora então, bom dia àqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Hoje, ou nos últimos dias, tem estado particularmente frio, não é? Mas sabem quem é que aqui na igreja quase nunca tem frio? As nossas crianças. Não sei se vocês já se aperceberam, mas pode estar a chover lá fora. Se nós os deixarmos, nós não somos nós. Se os pais os deixarem, eles andam constantemente a correr lá fora. Há dois deles aqui em particular, o Davi e o Gabriel, que aqueles que vêm à sexta-feira, vocês sabem, eles andam constantemente lá fora e quando eles vêm para dentro, eles vêm vermelhos que nem um tomate. Quem é que já viu isso? Quem é que já viu? Vêm? Eles estão atentos. Então, aquilo... Mas eu quero contar-vos uma situação que aconteceu com eles, os dois, e comigo. Houve uma vez, não sei há quanto tempo, também não é importante, em que eles estão os dois a correr lá fora e eu saio e vou ter com eles e o Davi vira-se para mim e diz assim: tu não me apanhas, porque eu sou super rápido. Estamos todos a ver o Davi a fazer isto, não é? É claro que a falta de noção do Davi em relação à minha pessoa, não é? Faz com que ele olhe para mim e faça este desafio, não é? Eu sendo mais velho, conhecendo uns truques, sendo um pouquinho mais matreiro, com certeza eu conseguiria apanhá-lo. Além de que eu ocupo muito mais espaço, não é? Do que ele. Mas os mesmos argumentos do mais espaço, mais velho, mais pesado, também servem ao contrário. Ou seja, ele também, se calhar, eles, os dois, com maior facilidade poderiam apanhar-me. É claro que eu não estou com a intenção de pegar no texto de Marcos hoje, e podem ir abrindo, Marcos 9, a partir do versículo 30, não vos quero pregar hoje acerca de corridas fora da igreja, não é? Mas o texto que eu queria abordar convosco hoje traz-nos sempre uma ideia, ou melhor, traz-nos uma ideia que a compreensão clara das situações, ou a não compreensão clara das situações, podem levar-nos a fazermos e a dizermos e a agirmos de forma que não é lógica, não faz sentido. O Davi desafiar o Timóteo para me ganhar numa corrida porque ele é super rápido. É aquilo que o meu desafio, o desafio do Senhor para nós esta manhã, é que a clara compreensão do Evangelho pode efetivamente mudar a maneira como nós agimos e como nós vivemos. E aquilo que nós vamos ver neste texto é que não há por parte, e nós temos vindo ao longo do Evangelho de Marcos, principalmente nos últimos sermões, a perceber que não há um claro entendimento acerca do Evangelho por parte dos discípulos. O que faz com que eles também não consigam ver mais além. Mas vamos ler o nosso texto. Então, Marcos 9, 30 até ao versículo 50. E partindo dali, caminharam pela Galileia e Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: o que estavais vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão.
E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma mó de atáfona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo onde nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Muitas das vezes aquilo que tu pensas que pode ser uma conquista, pode não ser. O teu padrão de vida cristã pode estar muitas vezes longe daquilo que é o perfeito desenho de Deus. As tuas obras podem não estar a ajudar à salvação de outros e à santificação de outros. Sem o Evangelho e sem a clara compreensão do mesmo, o teu caminho neste mundo pode ser de ilusão, de engano e até de perdição. E é por isso que nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que através da sua palavra Ele nos mostre Cristo, nos mostre o Evangelho e revele a sua glória. Ó Senhor, nós estamos perante a Tua Palavra e queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, ajuda-nos a compreender o Evangelho de Jesus e como a Sua morte e a Sua ressurreição são importantes para as nossas vidas e transformam as nossas vidas para vivermos segundo o Teu propósito. É isso que Te pedimos, ajuda-me a pregar com fidelidade e verdade a Tua Palavra e com clareza para que todos possamos compreender. Abençoa-nos. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, mas o que é que tem acontecido aos discípulos até aqui? Há 2 a 3 sermões atrás, nós vimos que houve uma mudança em Marcos, não é? Deixámos de ter um barco que andava para trás e para a frente, deixámos de ter Jesus a ir até ao norte e ir passar as fronteiras e ele começa a descer neste momento e há algo, não sei se se recordam, que o Samuel falou que começa a ser presente nas diversas passagens, que era o quê? Alguém se lembra? O caminho. Jesus está, neste momento, a caminho de Jerusalém. Está a fazer o percurso para Jerusalém. E nós sabemos que este é o caminho, pelo entendimento que hoje temos das Escrituras, este é o caminho que vai levá-lo à satisfação plena do plano perfeito de Deus, ou seja, à morte na cruz. A ser entregue aos anciãos, como ele já tinha falado, que estava profetizado, a ser entregue aos anciãos, ser castigado, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas aquilo que o texto nos diz é que até agora, ou até mesmo quando Jesus falou nas outras 2 vezes, os discípulos não compreendiam isto. Mas porquê é que eles não compreendiam? Se eles veem Jesus a fazer milagres, se eles veem Jesus a ser alguém completamente disruptivo, completamente diferente naquela sociedade, a fazer coisas maravilhosas que ninguém consegue fazer, por que não ouvir a palavra dele? Por que não atentar? Por que não... Jesus falava assim tão complicado? Será que era esse o problema? Não. Aquilo que nós não nos podemos esquecer é que o Messias que estava prometido era um Messias que traria libertação à opressão. Isto é, naquela época, aquilo que eles interpretavam era: nós estamos debaixo do jugo romano, então o Messias vai chegar e vai tirar estes romanos todos daqui à pancada. Essa é a libertação que nós queremos. Essa é a libertação que nós procuramos. Os judeus esperavam que o Messias viesse restaurar a glória de Israel, da altura de Davi, em que tudo era conquistado e tudo pertencia, todos os povos temiam Israel.
Era isso que os judeus aguardavam. Eles queriam a conquista do seu território, queriam voltar a ser temidos por todas as nações, tal e qual como tinha acontecido lá no passado. Ora, ver Jesus ser anunciado da forma maravilhosa que foi, testemunhado pelos céus da forma maravilhosa que foi, a exercer a autoridade do céu sobre os líderes religiosos, sobre os demónios, a curar o incurável e até a exercer a autoridade sobre a morte, como não olhar para Jesus e pensar, este é o nosso conquistador. Este é o tal Messias que os profetas falam, que agora vai tirar daqui os romanos todos e isto vai voltar a ser o nosso paraíso. Coloca-te lá nesse tempo. Imagina-te a ver Jesus, tu estás ansioso para que os romanos se vão embora, porque são eles que te oprimem, e tu estás ansioso para ter paz e sossego. No entanto, E como tu estás ansioso em relação a isso, tu vês Jesus a operar maravilhas e a fazer coisas que tu nunca viste acontecer. A levantar pessoas da morte, a curar pessoas, apenas só com a sua palavra, sem sequer lá ir. Quem é que tu ias entender que era o teu rei ou que seria esse conquistador, esse Messias prometido? Jesus. Tu irias pensar isso. Os homens e os elementos obedecem-lhe. Este é o homem que nós tanto esperamos. Este é aquele que vem para nos libertar. E sabem, eles não estavam errados. Jesus realmente veio para trazer libertação. Só que a libertação que Jesus vinha trazer não era a libertação que eles estavam à espera. Não era a libertação das suas necessidades físicas, das curas físicas. Não era a libertação da opressão dos homens. A liberdade que Jesus, a libertação, a liberdade que Jesus trazia não era conforme o que eles pensavam ou precisavam. Jesus não era um rei à sua medida, um conquistador como os outros povos tinham. Jesus não veio para levantar a espada, mas sim para ser levantado na cruz. E isso era o que eles não percebiam. E ele anuncia-lhes isto em particular, mas eles não entendiam porque isto não era o que eles esperavam. Ele anuncia que vai ser entregue, que vai morrer, que está a caminho de Jerusalém para morrer, mas eles não entendiam isso porque não era esse o Messias que eles esperavam, que eles queriam. Quando nós temos ideias e preconceitos em relação à Bíblia, em relação ao Deus da Bíblia, muitas vezes é difícil entender as coisas que a Bíblia nos diz. Então nós precisamos, como os discípulos, de ser totalmente curados da nossa cegueira. Era isso que Jesus estava a fazer com eles, ao trabalhar de uma forma mais próxima com ele. Mais tarde, com Pedro, Tiago e João, quando eles desceram do monte após a transfiguração, eles ainda deviam estar meio abananados com aquilo que tinham visto, não é? E não sei se recordam o que é que Pedro na altura disse: Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas para ficarmos aqui, é tão bom estarmos aqui. O que é que Pedro procurava? O seu conforto. Aquilo que ele gostava, não aquilo que era o propósito. O mestre, nessa altura, lembra-lhes mais uma vez que aquilo que devia acontecer. Mas depois do que viram no monte, como entender que Jesus iria sofrer e morrer nas mãos dos homens? Quando eles estão lá no topo do monte e vem mais uma manifestação dos céus, como entender que este que nós vimos revelado dos céus vai morrer? Como assim vai morrer? Ele não pode morrer. Ainda assim, continuando no seu caminho, Jesus continua a insistir e no nosso texto, o texto começa exatamente por aí, ele prediz a sua morte. E reparem que ele faz esta profecia acerca do que vai acontecer consigo apenas aos seus discípulos. E isto até pode ser, podemos se calhar tirar esta conclusão, não seria disparatado. Imaginem que todo o povo sabia que Jesus estava a ser ameaçado de morte. Aquele que lhes dá pão, aquele que lhes dá cura, aquele que os está a ajudar de alguma maneira, está a ser ameaçado de morte. Podíamos estar perto de uma guerra civil, uma coisa desse género. Se olhássemos isto na perspectiva humana, era perfeitamente razoável. Está-lhes a ser tirado aquilo que de mais precioso eles têm. A questão é que Jesus, sendo Deus, ele não haveria hipótese do seu plano ser impedido. Mas
Jesus também era cauteloso. E então, reparem que quando ele anuncia aquilo que vai acontecer consigo, aquilo que vai ser o final do seu ministério, a cruz, ele fala em particular com eles. E o que é que diz o versículo 32? Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. O Messias dos profetas que eles esperavam não podia morrer. Não fazia sentido, não tinha lógica nenhuma. É como o Timóteo ouvir o desafio do Davi a dizer: vem correr atrás de mim porque eu sou super rápido e tu não me vais conseguir apanhar. Não é lógico. Não faz sentido, eu vou conseguir apanhá-lo. Desculpa, Davi. Tu és inferior a mim. É lógico, não faz sentido. Não faz sentido. Eles não só pensariam não fazer sentido, como até receavam questionar Jesus acerca disso. É o que o versículo nos diz, não é? Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Provavelmente por causa da reação que Jesus teve quando Pedro o questionou. Jesus disse: o Filho do Homem tem que ser entregue. E Pedro disse: nem pensar. E o que é que Jesus disse? Afasta-te de mim, Satanás. Talvez até nós temos que olhar a palavra de Deus por estas questões humanas para conseguirmos perceber aquilo que o texto diz. Porquê que eles receariam? O mestre que tudo lhes diz, que tudo faz por eles, porquê que eles receariam interrogar Jesus acerca desta questão? Poderá ter sido por causa disso. Não é isso que é importante para o nosso texto, mas reparem, o que é importante é que eles continuam a não perceber, não compreender a mensagem da cruz. O propósito, o real propósito do Messias. Mas há aqui uma coisa interessante que acontece. Os discípulos, porque não conseguem interrogar Jesus, eles como que desvalorizam um pouco isso. É como que tu ouves que o teu mestre vai morrer e tu dizes assim: não, isso não pode acontecer, por isso são ideias da cabeça dele. E então eles mudam o assunto por completo. Há uma mudança. Então, quando diz o versículo 33, quando chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: o que é que vocês estavam a discutir no caminho? Aqui dá-nos a ideia de que durante o caminho Jesus poderia estar com um grupo de alguns deles e os outros atrás iam cochichando entre eles. E então a conversa entre eles era: quem de nós será o maior? Se calhar é Pedro, porque Pedro foi quem o confrontou. Não, mas se calhar é João, porque João está sempre perto dele. Mas os primeiros a serem chamados, André estava lá. Não, se calhar é Judas, porque Judas tem a bolsa, tem o dinheiro. E eles conversavam. Reparem no que está a acontecer. Jesus, em particular, diz-lhes: eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ser entregue, eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar. E aquilo que eles falam é: quem de nós é o maior? Reparem, eles podiam ter feito outro tipo de raciocínio. Claro, nós agora, a esta distância de 2000 anos, podemos extrapolar o que nós quisermos em relação a isto, porque somos todos muito melhores do que eles, não é? Eles podiam dizer: espera, o Messias vai morrer, mas ele ressuscitará. Ou seja, isto é uma grande vitória para nós. Eles pensam que o conseguem matar, mas não, ele diz que vai ressuscitar. Mas não, eles não pensam isso. Aliás, eles não pensam nada no Messias. Eles pensam: quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? Este será um daqueles momentos em que, se Jesus fosse como nós, dizia assim: a sério? A sério que depois de eu dizer que vou morrer, vou ser entregue, vou morrer e vou ressuscitar, vocês estão a discutir entre vocês qual de vocês ocupa o ranking mais alto, a posição mais alta? Eles provavelmente até tentaram guardar segredo em relação a isso, mas o nosso Senhor conhece os corações de tal maneira que Ele diz-lhes no versículo 35, se alguém... Reparem, ele sentou-se, chamou-os, ou seja, é uma próxima... Isto é para vocês, meus queridos, venham para aqui, venham para perto de mim, eu vou ensinar-vos agora. Aquele que quiser ser o primeiro será o último de todos, o servo de todos, o derradeiro, como diz esta tradução que eu li. E para ilustrar, imaginem Jesus sentado ali na roda com eles, e para ilustrar isto, o que é que ele faz? Ele pega um menino. A palavra aqui quer dizer mesmo um pequenininho. Um infante mesmo, alguém mesmo pequeno. Uma das nossas crianças mais pequeninas.
Ele pega, trá-lo para o meio e usa aquela criança como ilustração para aquilo que ele estava a dizer. E no versículo 37 ele diz: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O que nos é imposto pela sociedade é um sentido errado de grandeza, de poder, onde o nosso ego é massageado e os elogios são proclamados. Jesus nos ensina que o nosso prazer, o nosso desejo deverá estar deverá estar no dar e não no receber, no servir e não ser servido. E ele usa como exemplo os pequeninos. Sabem, as crianças, na altura, eram vistas como inferiores. Sabem, meninos, vocês para nós são muito importantes. Todos nós gostamos de vocês, todos nós gostamos de brincar convosco, fazer-vos cócegas, dar abraços, high fives. Isto é do outro tempo, não é? É. Assim, os 5 lá em cima. Todos nós, mas na altura, as crianças eram para levar pancada. E para ficarem lá fora a brincar, que é para não me chatearem a cabeça. Mas Jesus pega num destes pequeninos e traz-lo para o meio, traz aquela criança para o meio e diz: estão a ver esta criança? Frágil, dependente, insignificante para vocês? Se vocês acolherem, se vocês receberem esta criança, vocês estão a receber a mim. O que é que Jesus está verdadeiramente a ensinar aqui? Jesus não está a dizer que tu não possas ter um cargo de superioridade. Sim, porque o que estamos a falar aqui é, eles estão a ver qual deles é o maior. E aquilo que Jesus usa como exemplo é aquilo que é visto pelos homens como um menor, uma criança. E Jesus traz um desses menores e diz assim: olha, tu podes ter o cargo de liderança que tu quiseres, o que conseguires alcançar. Tu podes ser uma pessoa muito importante da sociedade, mas se tu não amares um destes pequeninos, se tu não receberes um destes pequeninos, isso não te vale nada. Estás perdido. Estás perdido. Jesus não está a dizer que tu não podes assumir esses cargos. Sejas quem fores ou tenhas o que tiveres, ou que seja o teu papel na sociedade, qual que quer que seja. Ou quem diz na sociedade, diz dentro da tua família, dentro da igreja. O teu papel deve ser exercido de forma humilde, servindo os outros, à semelhança do próprio Senhor, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Algo que nós vamos ver daqui a umas semanas. Nós temos de parar com as comparações e julgamentos com o nosso semelhante para ver quem chega mais ou a melhor. Isso não é um reflexo do Evangelho. Isso é uma falsa compreensão do Evangelho. Não olhes para ti. Olha para o exemplo de Jesus. E aquilo que Jesus diz não é para tu te juntares com aqueles que são tão bons ou melhores do que tu. Aquilo que Jesus te diz é para tu amares e servires aqueles que são pequeninos. E tu tornando-te como um pequenino, humilde, simples, frágil, tu estás a mostrar a tua dependência de Deus. E tu assim servirás melhor o teu próximo. Em vez de procurares a tua posição num ranking, ocupa o teu lugar ao serviço. Mas Jesus ainda vai mais longe. O foco do teu serviço são todas as pessoas. Mesmo, e acrescentaria, principalmente as mais simples, como as pequenas crianças. Devido à sua imaturidade e à sua falta de experiência de vida, a criança é, como eu disse há pouco, vista como algo frágil, dependente, necessitada. Às vezes até mesmo irrelevante, quando eles tentam vir com as suas teorias para os adultos, não é? Eu sou mais rápido do que tu, prova-me. O que é certo é que Jesus usa aquele menino, aquela criança, aquele pequeno ser para tipificar, para exemplificar todos aqueles que são alvos do teu serviço. O mestre pega no ser humano mais frágil e traz-lo para onde? Para o meio, para o lugar da maior importância, afirmando que ele deve ser servido como qualquer um dos maiores. Crianças, para vocês mais novos, Jesus recebe as crianças. Jesus abre os braços às crianças. O Daniel há pouco dizia que Jesus mostra como as crianças são especiais.
Como elas são um exemplo. O exemplo de criança, a criança é usada várias vezes na palavra de Deus como exemplo. E mesmo que, e Jesus não só usa como exemplo, como fala com crianças e fala sobre crianças. E ouçam, mesmo que vocês não compreendam tudo aquilo que a Bíblia diz, mesmo aquilo que vocês não compreendam tudo aquilo que nós na pregação dizemos, nem os adultos às vezes percebem. Nós, através da Bíblia, com os vossos pais, com a escola dominical, a igreja, queremos mostrar-vos como Jesus vos ama. Queremos mostrar-vos como Jesus quer ser o vosso melhor amigo. Queremos mostrar-vos aquilo que Jesus fez por vocês. Nós queremos ensinar-vos a Bíblia para que vocês conheçam Jesus, aquele que abre os braços e recebe todas as crianças no seu colo. Voltando ao nosso texto. Os discípulos não ficaram por apenas perceber quem seria o maior dentre eles. Havia esta discussão, mas Jesus depois continua. Depois de Jesus dar esta lição de comparação com as crianças, não é? Ele depois, João, o discípulo, chega ao pé dele, versículo 38, e diz: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue. Ou seja, não é do nosso clube. Não nos pertence a nós. E por isso nós lhe proibimos, porque ele não nos segue. Reparem que Marcos, ao escrever, repetiu a ideia. Quando alguma coisa, uma dica, quando estás a estudar a palavra de Deus e aparece alguma coisa repetida, é porque é mesmo importante. Eu vou mais devagar, Gabi. E então, o que é que João lhe diz? Ele expulsava demónios, o qual não nos segue, então nós proibimos. A escolha do maior, ou seja, eles estavam a escolher o maior dentre eles, mas a escolha era exclusiva dentro do grupo dos discípulos. João apresenta algo que perturbava o seu coração. Jesus tinha enviado os discípulos para realizarem as curas e os milagres, não é? Para pregarem o reino. No entanto, na sua zona de posicionamento, havia um homem que andava a expulsar demónios à semelhança deles. É como se alguém tira um curso durante anos, tem uma determinada formação para exercer determinada profissão e aparece um indivíduo qualquer que, sem estar credenciado, faz o mesmo trabalho. Era isso que João estava a sentir naquele momento. Por este homem não pertencer ao clube exclusivo dos 12 de Jesus, por não ter tido a formação na escola profissional de curas e milagres de Cafarnaum, da qual Jesus era o reitor, os discípulos indignaram-se e proibiram-no. Porque ele não nos segue. Então, se ele não nos segue, não tem o direito de andar a expulsar demónios em teu nome. Por isso nós o proibimos. Reparem, eles não só estavam a discutir anteriormente quem dentre eles era o maior, como agora nós somos maiores do que todos os demais. Nós temos acesso, vocês não têm. Nós somos maiores do que todos os demais. Mas qual é a resposta de Jesus? Versículo 39. Não lhe o proibais. Não façam isso. Porque ninguém há que faça um milagre em meu nome que possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. E deixem-me alertar-vos aqui para um pequeno, grande pormenor muito interessante. Folheiem a vossa Bíblia, se calhar é na página anterior. Capítulo 9, versículos 17 e 18. Foi o que o sermão da semana passada. O que é que diz o texto? E um da multidão, Jesus chega junto da multidão, há ali uma discussão muito grande, e Jesus pergunta o que é que se passa, e um da multidão respondeu-lhe dizendo: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele escuma, e arranja os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Este foi o cenário da semana passada, recordam? E agora vejam o nosso texto. Aliás, continuando no cenário da semana passada, só para reforçar a ideia. Versículo 28. Quando entrou em casa, ou seja, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe à parte: porquê é que nós não podemos expulsar? E o que é que Jesus lhes disse? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os discípulos dias antes não tinham conseguido curar um rapaz com um espírito mudo, um rapaz possesso, por falta de fé. É aquilo que Jesus está aqui a dizer.
falta de fé, falta de oração. Mas este homem, fora do clube, não credenciado, sem carteira profissional de expulsador de demónios, age em nome de Jesus e tem resultados. É eficaz. As suas curas são eficazes. Podíamos especular que, ao contrário dos discípulos no episódio anterior, a fé e a oração deste homem, no poder do nome de Jesus, estava a ser posta em ação e a dar resultados. Ou seja, aqueles que são do clube exclusivo não conseguem chegar lá, têm falta de fé. Este homem, que era um seguidor provavelmente de Jesus à distância, porque agia com fé e oração, no nome de Jesus, alcançava os resultados. O que é que isto traz para nós? A expansão do reino e o testemunho do Evangelho não vai aumentar ou diminuir em função do meu ou do teu método. Não é a minha maneira de fazer as coisas ou a tua maneira de fazer as coisas, ou porque tu pertences a determinado grupo ou és determinada pessoa que vai fazer de ti um melhor servo de Cristo. Não é porque eu faço bem e tu fazes mal, ou vice-versa. Divergências de opinião e clubismo não farão o reino de Deus avançar. Nós podemos não aceitar e até pensar que algumas pessoas têm certos e determinados pontos da palavra de Deus diferentes de nós. Interpretam de maneira diferente, têm opiniões diferentes, mas fujamos de nos tornarmos fariseus de mente pequena e fechada, criando divisões e dissensões. Não é isso que vai fazer com que o reino de Deus avance. O inferno é real e é eterno e todos precisam de saber que sem Jesus caminham a alta velocidade para lá. Todos precisam de saber e conhecer que há misericórdia e graça no sangue de Cristo e que só Ele salva. E se almas estão sendo verdadeiramente alcançadas para Jesus, o reino está a avançar e essa é a vontade de Deus. E não és tu, nem eu, com os nossos métodos, que vamos impedir que isso aconteça. Quando o serviço é em obediência ao Senhor e em conformidade com a sua palavra e para a sua glória, deixemos-nos de críticas gratuitas e de clubismos. Sejamos gratos a Deus pelas vidas de todos aqueles cujo verdadeiro propósito é servir o único Deus verdadeiro. Porque sendo de Cristo, e é o próprio Jesus que o diz, sendo de Cristo, o seu galardão está guardado. O seu galardão está guardado. Continuando no nosso texto, até agora nós vimos duas perspectivas. Em primeiro lugar, quando eu procuro ser o maior, a palavra manda-me servir. E servir a começar pelos mais simples. Mas quem está, agora neste último ponto, quem está unido comigo em Cristo, esse serve comigo. Esse serve comigo. Apesar de nós vivermos numa sociedade que facilmente centramos as coisas em nós mesmos, no que nós somos, no que nós fazemos, a palavra de Deus mostra-te um caminho totalmente diferente. E deixem-me voltar à ilustração do início, usando outra vez o Gabriel e o Davi como exemplo. Eu lembro mais ou menos de uma das primeiras vezes em que eles me fizeram o desafio de correr atrás deles. Vocês não imaginavam que isto acontecia na igreja, pois não? É uma partilha que eu quero fazer com vocês. Então, como é que isto aconteceu? O Gabriel, eu lembro mais ou menos, vagamente da situação. Sexta-feira à noite, e o Gabriel andava a correr atrás do Davi e não o conseguia apanhar. Corria, e o Davi estava todo contente. Todo contente. E lá pelo meio, eu estava a sair da igreja e eu ouvi qualquer coisa do género. Eu sou super rápido, ninguém me consegue apanhar. Lá pelo meio deve ter havido uma expressão qualquer de eu tenho superpoderes. Qualquer coisa do género. Com essa maneira de pensar do Davi, eu no final depois vou-lhe pedir desculpa por estar a envergonhar. Mas com essa maneira de pensar, quando eu apareci, assim que eu chego ali, não há mais ninguém ali fora, o Davi olha para mim e diz assim, tu não me consegues apanhar. Ou seja, centrado nele mesmo, nas capacidades dele, ele com muita confiança, e acreditem, muita confiança. O Davi olhou para mim e disse, aposto que tu não me consegues apanhar. Qualquer coisa assim do género. Já agora, um ponto de situação. Eu percebi que ele era mesmo rápido e não fui atrás dele, está bem? Mas reparem,
Reparem naquilo que o Davi fez. Que qualquer criança faria isto. Tu, se calhar, noutra circunstância da tua vida, consegues encontrar um exemplo para ti e fazias isso. A pessoa está ali. Tu sentes que tens capacidades. O desafio é só fazer. A pessoa apareceu. O menino está confiante. Aposto que não me consegues apanhar. Era fácil. Eu sei que o exemplo é muito tosco. Mas eu e tu tomamos muitas decisões. Dizemos e fazemos muitas coisas para as quais nós não consideramos as circunstâncias ou as pessoas à nossa volta. Eu não sei se tu concordas comigo em relação a isso, mas eu acho que não estou a ir muito longe da verdade se eu disser que eu e tu fazemos muitas coisas que às vezes não pensamos aquilo que estamos a fazer ou a dizer. Eu estava a pensar, eu estava a olhar para o David agora e estava-me a lembrar que, vou contar uma experiência pessoal, não posso? Ele confirmou. Quando eu comecei a participar no grupo de jovens ao sábado à noite, comecei mais ou menos ao mesmo tempo que o David. Não, talvez tenha começado um bocadinho antes. Eu comecei antes. E há um determinado dia em que nós estamos numa discussão e o David começa a querer mostrar o seu ponto. E aqueles que de nós privamos mais próximo com ele, nós sabemos que o David emperra ali, não é? David começa a querer falar e eu, eu já conheço o David e o David conhece-me a mim há muitos anos, por isso é que eu me sinto totalmente à vontade para fazer isto. E eu lembro-me que na altura, eu nunca tinha visto o David, ou não me lembrava de ter visto o David assim. E como eu sou uma pessoa... Eu virei para ele e disse assim, desembucha, homem! A Mónica estava ao meu lado, dá-me assim uma cotovelada. Nós já falámos sobre isto muitas vezes, por isso é que eu sabia que estava à vontade para dizer isto. Reparem, nós queremos isto. Eu falei sem sequer pensar que... Mas sabem porque é que o David... Eu não sei se alguma vez ele vos contou, mas sabem porque é que o David às vezes fica ali empancado? É que a cabeça dele está a pensar 3 coisas ao mesmo tempo. E Deus criou os homens para fazerem uma coisa de cada vez. Homens, o homem. A mulher não, a mulher julga que consegue fazer mais. Então isto torna-se difícil, são pensamentos atrás de pensamentos. Mas eu ainda não cheguei ao ponto, já vou chegar. Mas sabem porque é que o que é que o David justifica quando está neste demorar de dizer as palavras? É que ele quer ter o cuidado, e confirma-me se eu estiver a dizer algo que está fora da razão. Ele quer ter o cuidado de que a palavra que sai da boca dele, ele não se venha a arrepender. Verdade? Ele quer ter o cuidado, toda esta história para chegar aqui. Ele quer ter o cuidado de que a palavra que vai sair da boca dele, ele não se venha a arrepender. É um cuidado, é um exemplo a seguirmos. É um exemplo a seguirmos. E por isso, cada vez que vocês virem o David aqui em cima assim mais, é porque ele está a pensar a coisa e ele quer dizer a coisa certa, está bem? Mas repara, eu e tu temos um ímpeto muito rápido para começarmos a dizer e a fazer coisas sem pensarmos naquilo que está à nossa volta. Somos por natureza egoístas e nós facilmente procuramos a nossa satisfação, o nosso querer, o nosso prazer. Sexta-feira tivemos um sermão super abençoador por parte do Miguel, exatamente acerca deste tema, da busca de prazer. A busca do prazer em Cristo. Neste episódio, Jesus continua a querer centrar a nossa atenção nos mais simples, nos mais frágeis, que por força das minhas e das tuas ações, e das palavras, acrescentaria eu, podem tropeçar, podem vacilar. Aquilo que eu e tu dizemos, aquilo que eu e tu fazemos, pode levar aquela pessoa que está ao nosso lado a vacilar, a tropeçar, diz-nos o texto. E tu podes estar mesmo a levar com aquilo que tu fazes, com aquilo que tu dizes, por onde tu andas, podes estar a levar pessoas a pecar. Levando pessoas a pecar, tu estás a levar pessoas para longe de Deus. Cuidado, esse é o alerta de Jesus. Há uma Bíblia que foi lançada agora recentemente, uma Bíblia de estudo,
Bíblia da Fé Reformada, tem um comentáriozinho que eu fiz questão de transcrever para aqui para partilhar com vocês. Fazer alguém tropeçar na fé, principalmente os que no mundo são vistos como mais insignificantes, ou seja, como os mais frágeis, mediante um uso egoísta de poder, ou seja, porque tu te estás a mostrar superior a eles, clama pelo mais severo castigo. Cuidado para não fazeres ninguém tropeçar. Mas o mestre vai mais fundo. Além do que ele diz no versículo 42, qualquer que escandalizar ou fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, ele depois continua no versículo 43 a falar daquilo que tu podes fazer para te fazeres a ti mesmo tropeçar. E repara, o que tu fazes com as tuas mãos, onde vais com os teus pés e o que a tua mente consome através dos teus olhos, podem estar a fazer-te tropeçar. E tropeçar aqui é pecado, é pecar. E o pecado, como já vimos, afasta o homem de Deus. Então é óbvio e é bom que isso fique bem claro. O nosso texto diz que se a tua mão te faz pecar, então corta. Jesus não está a defender a mutilação, ok? Só para deixar esse ponto aqui bem claro. Mas uma coisa é certa. Eu fui aconselhado a usar aqui um exemplo, mas eu aconselhei-me a mim próprio a não o usar, porque nós temos muitas crianças na sala. Mas se a tua vida dependesse de teres que cortar uma mão ou uma perna, tu se calhar cortavas. Se alguém quiser saber o exemplo, no final eu posso conversar convosco de uma forma mais particular. Porque há histórias reais de pessoas que precisaram de cortar membros para poderem sobreviver. Não quero criar mais imagens. A questão é que tu não vês aquilo que te leva a pecar e aquilo que te afasta de Deus como algo assim muito importante que eu preciso de cortar. Aquilo que o mestre te diz é que se não presta, deita fora. É essa a ideia que Jesus está a querer passar. Pensa comigo, se tu abres um tupperware com sobra de comida e o cheiro e o aspecto são duvidoso e horrível, o que é que tu fazes? Comes, não é? Claro que não, Gabriel. Eles todos queriam comer. Claro que não. Deitas fora. Se tu sabes que pegar num tacho muito quente te vai queimar, tu vais pegar nesse tacho? Não. Se tu foste a um lugar onde te trataram mal, tu voltas lá? À partida, não. Então, se o pecado te afasta de Deus, porquê é que tu insistes em pecar? Com aquilo que tu fazes com as tuas mãos, onde os teus pés te levam e com aquilo que tu vês com os teus olhos que alimentam a tua mente e mudam o teu coração. Porquê? Porquê continuar a consumir, a ir a sítios e fazer aquilo que te afasta do Senhor? Por causa da nossa natureza, Jesus alerta para a renúncia de hábitos que nos possam levar a pecar. E todos nós temos essas lutas, umas mais fáceis do que outras. É preciso reconhecer a nossa incapacidade de vencer estas lutas e pedir ajuda a Jesus. Então, resumindo e caminhando para uma conclusão, quando eu procuro ser o maior na palavra, a palavra manda-me servir. Quem está unido comigo em Cristo serve comigo. Se não presta, eu deito fora, para não haver tropeço. Os discípulos revelaram estes sinais de fraqueza que nós analisamos por uma falta de compreensão, uma clara falta de compreensão da missão de Jesus, o servo, que é o Filho de Deus. A falta de compreensão da obra da cruz leva a centrar a nossa atenção e as nossas forças em nós. Naquilo que é o eu sou, o que eu consigo, o que eu posso e quem eu sou perante os demais. Tu tens de parar de olhar para o teu umbigo e começar a procurar, e tens de parar de continuar a procurar um Deus do teu tamanho, ao teu tamanho ideal. Tens de parar de discutir estatuto, tens de parar de discutir posição. J.C. Ryle diz que todos nós nascemos fariseus e naturalmente pensamos muito melhor a respeito de nós mesmos do que nós deveríamos. Olha para Jesus, olha para a cruz. Aquilo que, no exemplo daquela criança, ele nos mostra é que Jesus recebe a todos. Então quem és tu para rejeitar o mais insignificante? Jesus recebe a todos. Aquele que, contrito de coração, venha a Jesus, Jesus o recebe e o transforma. Aos olhos de Deus, que nos criou a todos, não há ninguém na terra maior do que outro.
A ideia de superioridade é uma consequência do pecado que existe em nós. Nós somos todos pecadores, necessitados da graça de Deus, que quer que todos sejam salvos. Por isso, crianças, para vocês, Jesus abre os braços para vos receber. Ele ouve as vossas orações. Ele conhece-os ainda melhor do que os vossos pais. É por isso que, se vocês pedirem, Jesus vai ajudar. Jesus vai ajudar-vos a compreender a sua palavra e o porquê dela ser tão importante para as vossas vidas. Ele vai usar-me a mim, vai usar os outros irmãos que pregam, os professores da escola dominical e as outras pessoas da igreja, os vossos pais e até os vossos irmãos, para vos ajudar a compreender a palavra de Deus, para vos ajudar a compreender e a conhecer quem Jesus é e porque é que vocês precisam tanto dele. Queridos irmãos, nós temos o dever e a obrigação de ajudar os pais, as crianças, ajudar-nos uns aos outros a entender o Evangelho de Jesus. Se tu não conheces este Jesus, estás a ver a simplicidade de uma criança? A fragilidade da criança? Repara, eu não referi a inocência da criança. Mas a sua simplicidade é um exemplo para todos nós. Na maior dificuldade é para o pai que a criança corre em busca de socorro. Se Jesus ainda não é o teu Salvador, tu tens de ser esta criança também e estender os teus braços para o Pai do céu. Um pouco mais à frente, nós, na continuação do estudo de Marcos, vamos voltar a esta questão. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, se tu não tens Jesus, tu estás numa grandalhada. E não é de ser um Timóteo atrás de um Davi. Tu estás na maior dificuldade, queres estar mergulhado ainda no teu pecado e por isso tu estás afastado de Deus. O que te espera é o inferno. Sabes aquele lugar que Jesus disse, onde o fogo não se apaga? O fogo nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esta é uma referência a Isaías. O que te espera é um lugar de condenação eterna. Esse é o teu maior problema. Essa é a tua maior adversidade. Essa é a tua morte certa. Então vem a Jesus e encontra paz e perdão que tu necessitas. Se tu já és um filho de Deus, se tu és um cristão, a tua luta não terminou com o perdão do teu pecado. Eu espero que tu tenhas noção disso. Porque tu continuas a precisar de compreender o caminho e a extensão da grandeza do Evangelho. Se tu não tens a compreensão daquilo que Jesus, o que é que significa Jesus ter morrido e ressuscitado por mim e por ti na cruz, se tu não tens essa compreensão, então a tua luta contra ti mesmo está perdida. Tu vais continuar a querer ser o maior. Tu vais continuar a querer superiorizar-te em relação a todos os outros, a olhar todos os outros de cima. A verdade é que o Evangelho na tua vida é para que tu glorifiques a Deus com o teu culto racional, com o teu dia-a-dia. E nisso tu és provado todos os dias com a finalidade de seres cada vez mais santo, conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso, lê a tua Bíblia, partilha da comunhão dos santos, para que o Espírito Santo mantenha presente em ti a tua dependência e necessidade da obra da cruz. Para que te revele, te faça compreender verdadeiramente a obra da cruz. Só assim tu poderás contribuir para o crescimento do reino, obedecendo às ordens do teu Senhor. Recebe e serve a todos com amor e humildade. Coopera com os da fé, com o teu tempo, o teu conhecimento, o teu dinheiro. E foge de levares alguém a errar, de levares alguém a pecar. No que depender de ti, vive em paz com todos. Jesus termina. Algum de vocês, se calhar, podia estar a pensar, ele esqueceu-se dos últimos 2 versículos. Mas Jesus termina, versículos 49 e 50, com mais uma ilustração. E vamos reler esses versículos, porque cada um, versículo 49, será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com o sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus termina com esta ilustração que mistura 2 elementos, o sal e o fogo, que eram 2 elementos presentes nos sacrifícios do Velho Testamento.
O fogo que consumia o holocausto, mas a oferta que era colocada lá era temperada com sal. Essa era a ordem do Senhor. Sacrifícios esses que cessaram em Jesus, porque Ele é o sacrifício maior, como nós temos vindo a ver. Essa foi a sua missão ao vir a este mundo. Era necessário um sacrifício maior, melhor e perfeito. Foi por isso que o maior, Jesus, o Filho de Deus, o servo, se tornou o menor, fazendo-se pecado por nós. Esta é a maior lição de humildade e de serviço que alguma vez receberemos e que devemos seguir. Este é o sal que deve temperar a tua vida, a minha vida. Vidas essas que são oferecidas para o louvor da sua glória, nas palavras que nós dizemos, nas ações que nós realizamos. E quando formos provados pelo fogo, fortaleçamos-nos então na leitura, na audição comprometida da palavra de Deus. Na oração e súplica ao nosso Paizinho Celeste, que se Ele atenta para as crianças, atenta para o teu clamor também. Perseveremos na comunhão dos santos, na igreja, promovendo a paz uns com os outros, para o crescimento do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.